Olá meninas, sejam muito bem-vindas de volta. Nós estamos na nossa terceira aula do módulo 1, módulo que nós estamos falando sobre as principais habilidades e competências que nós precisamos desenvolver para o bom exercício da nossa liderança. Vamos lá? Só relembrando um pouquinho aqui, então, no primeiro módulo, na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre a teoria do chá e falamos sobre as duas principais, sobre as duas primeiras habilidades. Então, visão estratégica e mindset empreendedor. Na sequência, na segunda aula, a gente falou sobre colaboração, mentalidade de serviço e resiliência. E agora, nessa aula, a gente vai falar sobre comunicação, disciplina e credibilidade. Muito bem, vamos começar. Comunicação. Quem não se comunica, se trumbica. Muito provavelmente, as minhas alunas aqui desse curso não conheceram o Chacrinha, não são dessa época, não é da minha época também, tá? Mas ele foi um excelente comunicador e esse era o jargão que ele usava, né, para falar sobre comunicação. Vamos então aqui, gente, lembrando que, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para começar a nossa aula, a gente precisa entender que existem duas vertentes da nossa comunicação. Então, a gente tem a comunicação verbal, aquela que a gente se expressa, né, com palavras, então a gente vocaliza, e temos a comunicação não verbal, que é muito relacionado às nossas expressões, né, expressões faciais, corporais, é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Eu vou abrir aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, quando a gente fala de comunicação verbal, né, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é da clareza da nossa comunicação. Então, uma líder deve ser capaz de expressar as suas ideias de forma clara e concisa, evitando jargões ou terminologias excessivamente técnicas. A clareza na comunicação ajuda a evitar mal-entendidos e garante que todos compreendam as informações transmitidas. Aqui, gente, é sempre muito importante que às vezes, quando você domina um assunto, né, principalmente assuntos mais técnicos, as nomenclaturas, as siglas, as abreviações, elas são tão simples para você, tão óbvias, né, para você, que a gente acaba falando sem pensar muito, né? Mas é sempre muito importante que a gente pense na nossa audiência, no nosso interlocutor, com quem nós estamos falando, para entender se essa pessoa conhece essas expressões, conhece essas siglas, né? Se é uma palavra da rotina dela, se ela vai receber aquilo com naturalidade, porque as pessoas têm a tendência a não perguntar quando elas não entendem, né? Então, é muito raro quando você fala uma sigla, né, que é óbvio que todo mundo conhece e alguém ali naquele grupo não conhece a sigla, muito raramente essa pessoa vai levantar a mão e falar, mas o que é? A sigla tá lá, né? As pessoas não fazem isso por timidez, por medo do julgamento, por acharem que as pessoas vão achar que ele ou ela, né, é estúpido, não, né, mal informado. Então, assim, existem ainda muitas restrições sobre levantar a mão e perguntar. Então, você que está fazendo a comunicação, você tem que se certificar de que todos conhecem o tema, todos conhecem a linguagem, todos estão no mesmo nível, né? O nivelamento de conhecimento da sua audiência é equilibrado, para que você se faça entender, né? Fora isso, é importante que a gente evite, e eu sei que é difícil, que a gente evite ser muito repetitiva. Aqui no nosso curso, eu tenho sido muito repetitiva, eu falo um conceito, depois eu volto novamente, às vezes 3, 4 vezes a mesma frase, as mesmas palavras, porque é uma técnica de aprendizagem, né? É uma técnica para que vocês gravem
né? Para que o conteúdo ele seja repetido várias vezes e acabe sendo fixado na memória de vocês, né? Porque lá na introdução eu comentei com vocês que a nossa memória temporária, né, que é a primeira memória que recebe informações novas, tem uma tendência a descartar esse conteúdo muito rapidamente. Então, como é que você fixa, né, conteúdos novos? Você fixa através da escrita e através da repetição. Então, exceto se você estiver numa situação de treinamento, que você seja uma professora, que você esteja ali qualificando as pessoas, no dia a dia, evite ser muito repetitiva, evite ficar enrolando demais para falar, né? Então, seja direta, seja objetiva. Principalmente quando você vai fazer um e-mail, né? Procure ler. Quando a gente volta e lê o e-mail que a gente escreveu, a gente tem condições de refazer as frases, reduzir aquele conteúdo, deixar ele mais objetivo, mais dinâmico, né? Porque quanto mais longo é uma mensagem, mais chances das pessoas se perderem no meio do caminho, abandonarem aquele conteúdo, não ler o e-mail todo, ou não prestar atenção no que você está falando. Se o negócio for muito longo, a atenção das pessoas vai se desviar. Então, clareza, objetividade, seja direta, né? E uma técnica para isso, principalmente para quem está começando, é escrever, né? Escrever e treinar. Então, eu vou fazer uma reunião, eu vou distribuir os tópicos, eu vou fazer minha agenda, o que eu quero falar de cada tema, né? E eu treino isso, né? Dependendo dessa audiência, dependendo para quem é que você vai fazer essa apresentação, esse discurso, né? Qualquer que seja o caso, treine. Se você treinar 2 vezes, você já vai perceber que você vai ficar mais concisa, né, mais objetiva. E quanto mais objetiva, mais fácil de você ser compreendida, tá bom? Muito bem. A sequência é escuta ativa, né? Escuta ativa, a gente vai falar bastante sobre isso, né? A líder eficaz deve ser uma boa ouvinte. A escuta ativa envolve prestar atenção total ao seu interlocutor, demonstrar interesse genuíno, fazer perguntas claras para obter mais informações. Então, a gente já falou sobre escuta ativa e vamos falar ainda muitas vezes, tá? Durante o nosso curso, porque é uma técnica fundamental para a conexão com as pessoas. A gente estava falando em criar conexões, criar bons relacionamentos, gerar confiança nas relações. Então, o fato de você escutar atentamente o que as pessoas estão falando vai trazer um vínculo, uma conexão com essa pessoa, tá? E vai te dar mais informações, né? Você vai ter condições de processar melhor o que aquela pessoa está falando para poder ter uma conversa eficiente, né? Tomar uma decisão eficiente. Você está demonstrando respeito pela pessoa que está ali na sua frente, conversando com você. Eu tinha uma chefe, uma supervisora, que ela era uma pessoa muito ocupada. Ela tinha realmente muitas demandas. E aí, todas as vezes que a gente sentava, fosse uma reunião formal, né, pra gente conversar sobre determinado assunto, ou algum assunto que eu precisava falar ali com ela de corredor, alguma coisa que eu pegasse ela no meio do caminho, ela nunca me ouvia. Ela estava sempre mexendo no computador, mexendo no celular, ela estava sempre prestando atenção em outras coisas enquanto eu estava falando. E ela tinha uma capacidade uma pessoa muito inteligente, ela tinha uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas ela não estava prestando atenção no que eu estava dizendo. Então, e não era só comigo, né? Era o perfil dela. Depois ela foi, obviamente, evoluindo, mudando, adquirindo maturidade também executiva, né? Ela foi mudando esses vícios de comportamento. Mas no início era muito difícil para mim, né? Então, se uma pessoa parou para conversar com você, você tem 2 alternativas.
ou você pede, por favor, para a pessoa voltar em outro momento, que você naquele momento não pode falar, ou você para o que você está fazendo para dar atenção àquela pessoa que está na sua frente, tá? Então, isso, gente, é regra número 0 de comunicação. Prestar atenção no que a pessoa está te trazendo, tá? Eu percebo, e eu já fiz isso muitas vezes, estar numa reunião e não estar. Eu estou ali naquela reunião, mas eu estou respondendo e-mail, eu estou conversando com o meu time no Teams, eu estou vendo no WhatsApp o que está acontecendo, eu estou prestando atenção em 1.000.000 de outras coisas, menos o que está ali naquela reunião. Qual a chance de eu absorver o que está sendo discutido ali? Né? Qual a chance de eu contribuir com o que está sendo discutido ali? Né? E pior, a minha exposição, né, ela é ruim, a maneira como as pessoas vão me enxergar é ruim, porque eu tô ali e tô dando a entender que eu não me interesso pelo que está sendo discutido, né, que eu não tenho, que o que eu tenho para fazer é mais importante do que o que está sendo falado ali naquela reunião, né, então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso nível de presença, né, e o nível de presença tem tudo a ver com a escutativa. Estou aqui e eu vou largar de lado todo o resto para me conectar com você, para ouvir o que você tem para me dizer, né? Para que essa conversa seja uma conversa eficiente e eficaz, tá bom? Muito bem. Seguindo, persuasão. Persuasão significa a habilidade de persuadir é crucial para... Vamos voltar. A habilidade de persuadir é crucial para uma líder. Uma líder deve ser capaz de apresentar argumentos convincentes, fornecer evidências sólidas e usar técnicas persuasivas para influenciar as opiniões e as decisões dos outros. Aqui, gente, temos que tomar muito cuidado, né? A gente falou bastante sobre isso na aula de colaboração, né? Podemos e devemos sempre colocar as nossas argumentações na mesa. A gente deve sim ter essa visão crítica, né? Análise crítica sobre o que está acontecendo, participar ativamente. Sempre que a gente participa, a gente está ajudando as outras pessoas que estão ali na formação de uma opinião, num pensamento crítico, né? A gente está sempre contribuindo, né? Então, é importante que a gente tenha essa habilidade de argumentar. Porém, eu não gosto muito da palavra persuasão, né? Ser persuasivo para influenciar. Tem um limite muito... uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa persuasiva e você ser uma pessoa ardilosa. Sabe aquela pessoa que vai conduzindo a situação para que as coisas saiam do jeito que ela queria, né? Para que ela consiga ter algum tipo de benefício naquela condução, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa o nosso poder de influência, né? O nosso poder de influência precisa ser sempre com o objetivo do bem de todos, né? Com o bem maior, com o bem da empresa, né? Nunca visando objetivos pessoais, né? Então, essa habilidade de condução, de contra-argumentação, né? É muito importante que a gente consiga desenvolver, mas sempre com esse cuidado em mente, tá? Que a gente não pode ser intrusivo, não pode ser invasivo demais, né? A ponto de começar a ser vista como uma pessoa resistente, como uma pessoa que quer tudo do jeito dela, né? Então, assim, uma pessoa muito autocrática, a gente vai ver sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente falar de persuasão, tá bom? Muito bem. E o próximo é empatia, que vamos falar muito também sobre empatia,
né? Uma líder deve demonstrar empatia em suas interações, compreender as emoções e os sentimentos dos membros da equipe, demonstrar interesse genuíno em suas preocupações e ser sensível às suas necessidades, né? Nós vamos falar aqui nesse módulo aí, né? Nós vamos falar aqui nessa aula ainda sobre comunicação não violenta, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, é basicamente falar sobre empatia, tá? Então, é esse olhar para o outro, né? Nem sempre a gente precisa concordar com o outro, mas a gente precisa sempre validar os sentimentos do outro, né? Validar o que está acontecendo com o outro e depois sim conduzir a situação, né? Então, ter essa sensibilidade faz com que você consiga aproximar as pessoas, com que as pessoas sintam que estão sendo validadas, cuidadas, que você está apoiando, né? Então, a visão de empatia ajuda muito nisso, tá? Então, quando você for se expressar, né, quando você for fazer a comunicação verbal, você precisa cuidar desses 4 pontos. Então, clareza, na comunicação não é só falar, então você também tem que ouvir, né, essa capacidade de raciocínio, né, raciocínio lógico, rápido. Então, eu tenho habilidade de contra-argumentar, por exemplo, né, e a empatia na comunicação, né? Ter uma comunicação que valide o sentimento das pessoas.